versículo 1 até o versículo 7. Você que encontrou, diga amém. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou, alegrou a toda a multidão. E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, que no caso era prosélito de Antioquia, um novo convertido ao judaísmo que vinha da Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Olha só o que está acontecendo aqui na chave de Davi, está acontecendo no mundo todo. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém. Pai, louvado seja o teu santo nome, porque não existe outro Deus. Não tem. Que mereça culto, que mereça ser glorificado, que mereça ser exaltado. Ao Senhor honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor nos enviou Jesus. E Ele morreu numa cruz para nos salvar, e Ele nos torna um no corpo do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por estar aqui com meu amigo, pastor desta igreja, com a sua família, com esta família espiritual. Muito obrigado, meu Deus. E agora, com o teu livro santo aberto, eu quero te pedir misericórdia, para que os nossos ouvidos espirituais também estejam abertos para ouvir o teu querer, a interpretação exata da tua palavra, a aplicação correta, para que ao sairmos daqui possamos sair com o desejo de viver segundo o querer do Senhor. Então, por misericórdia, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. O tema de nossa mensagem é esse que já está aí no telão: crescendo e vencendo as diferenças. Vamos falar todos juntos? Crescendo e vencendo as diferenças. Só vocês? Crescendo e vencendo as diferenças. Mais bonito? Crescendo e vencendo as diferenças. Quando a gente olha o livro de Atos dos Apóstolos, é um livro que tem 28 capítulos. E se você fosse procurar assim a grande ideia desse livro, que tem 28 capítulos, o pastor é professor de história, o pastor de vocês gosta de história, então com certeza ele gosta do livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, a gente poderia dizer, ao invés de Atos dos Apóstolos, a gente poderia falar Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo agindo na igreja, começando em Jerusalém e chegando até os confins da terra. Mas se a gente fosse resumir os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos com uma frase, a frase seria mais ou menos assim: nada pode deter o Evangelho, nada pode deter a palavra, nada pode deter a igreja. Aí você escolhe: ou nada pode deter o Evangelho, ou nada pode deter a palavra, ou nada pode deter a igreja. Você começa a ver no capítulo 1 até o capítulo 28 que Satanás levanta obstáculos, dificuldades. Ele quer atrapalhar a igreja, ele quer impedir o avanço da igreja, mas ele não consegue. Em toda a história de Atos dos Apóstolos você vai se repetir 3 cenas, porque o inimigo tentou impedir o avanço da igreja de 3 maneiras. Primeira maneira, perseguição. Segunda maneira, infiltração. Terceira maneira, distração. Então vamos falar juntos, perseguição, infiltração e distração. Vamos lá? Perseguição, infiltração, distração. Mais uma vez: perseguição, infiltração, distração. Só vocês? Perseguição, infiltração, distração. Por
exemplo, só até o capítulo 6, para você entender essas três coisas. O Espírito Santo vem sobre a igreja, e quando o Espírito Santo vem, irmãos, acontece um reboliço doido. O Pedro medroso já não é mais medroso. Os discípulos que estavam lá quando Jesus ressuscitou, eles estavam trancados num quartinho com medo. Agora eles precisam ser trancados pelas autoridades, porque eles não têm mais medo. É o que a gente vai ver. O inimigo usa a perseguição religiosa para tentar destruir o avanço da igreja. A gente vê lá no capítulo 4, no capítulo 5, que os líderes religiosos são levantados para tentar impedir o avanço da igreja. E quanto mais a igreja é perseguida, mais essa igreja cresce. Então o inimigo tentou com a perseguição, mas não conseguiu. Outra tentativa dele foi com a infiltração, porque no capítulo 5 você vê a história de Ananias e Safira, que eram membros dessa igreja, mas não eram crentes. Eram membros da igreja, mas não eram salvos. Então não confunda uma coisa. A igreja local é a expressão do amor de Deus sobre uma localidade, sobre um povo. Amém ou não amém? Numa igreja local existe duas igrejas. Em toda igreja local existe a igreja verdadeira, existem os salvos, mas existem aqueles que ainda não foram salvos. Tem muita gente infiltrada numa igreja local. E a minha oração em nome de Jesus é que eu não esteja olhando para nenhum infiltrado de Satanás aqui nesta hora. Porque em Atos 5 a gente vê que Ananias e Safira eram membros dessa igreja, participavam dessa igreja, contribuíam nessa igreja, mas eles foram infiltrados por Satanás ali, porque eles não eram crentes, e por isso morreram. Então, olha as tentativas de Satanás de deter o avanço da igreja: perseguição, infiltração, e qual a outra tentativa? A terceira? Distração. E você vai ver isso em todo o livro de Atos. No capítulo 6, sabe o que você encontra? Uma distração de Satanás. O que acontece aqui no capítulo 6 acontece nas melhores famílias, acontece na igreja primitiva, acontece em qualquer lugar. O inimigo vê que a igreja está focada, que a igreja está olhando para Cristo, que a igreja está avançando. Então ele tenta com a perseguição, não consegue impedir. Ele tenta com a infiltração, ele não consegue impedir. Então ele tenta com a distração. Estava tudo muito bom. Não tem aquela frase? Estava muito bom para ser o quê? Verdade. Tudo dando certo, tudo correndo às mil maravilhas, quando de repente a gente chega aqui e cai de paraquedas nessa história de Atos capítulo 6. Mas tudo isso que a gente vê acontecer aqui é uma distração para que a igreja não permaneça focada em Cristo Jesus. Mas em nome de Jesus, a igreja lá do passado venceu as dificuldades e continuou crescendo. E hoje no presente, a igreja em Chaves de Davi, a igreja em Cardoso, a igreja em Mata da Cruz, a igreja em Murumbu, em qualquer lugar, a igreja do Senhor Jesus espalhada pela terra, ela vai continuar crescendo, vencendo as diferenças para a glória de Deus. Então vamos tentar responder algumas perguntas nesse texto. A primeira pergunta: eu vou te fazer a pergunta e você vai me responder, ok? A pergunta é essa que já foi para o telão. O que pode acontecer apesar do crescimento? Olha só, crescimento é coisa boa, é coisa maravilhosa. Esse crescimento aqui da igreja, ele vem como obra do Espírito Santo de Deus. Olha a pergunta: o que pode acontecer apesar do crescimento? Porque está tudo acontecendo muito maravilhoso. Deus está agindo, o Espírito Santo está fluindo, a palavra está sendo espalhada. Pode acontecer alguma coisa ruim? Infelizmente, apesar do crescimento, alguma coisa ruim pode acontecer. E é o que a gente vê nesse texto. Então eu vou te perguntar o que pode acontecer apesar do crescimento, e você vai me responder o quê? O que você vai me responder? Ah, mas é bem mais bonito, não murmurando, bem bonito. O que pode acontecer apesar do crescimento? O que pode acontecer apesar do crescimento? Parece uma coisa inofensiva que está acontecendo aqui, por isso é distração de Satanás. O problema aqui foi qual, pastor? Tinha um grupo na igreja que batia palma e outro não batia palma? Não, o problema não é esse. Não foi esse. O problema aqui é que um grupo gostava da bateria e o outro achava que a bateria era de Satanás. Então também não. Distração aqui não foi essa. Mas por que houve a murmuração? Já sei, tinha um grupo aqui mais tradicional que gostava do cantor cristão e outro gostava do Essa Casa é Sua, pode entrar. Também não, o problema também aqui não é esse.
Ah, não, o problema aqui é que tinha o pessoal que gostava de dançar lá, fazer a coreografia, e outro não, também não é esse. Em todos os tempos, Satanás tenta distrair a igreja com problemas da atualidade, e a gente vê isso. O problema da atualidade lá era outro totalmente diferente. A igreja em Jerusalém era formada por judeus, mas tinha judeus que em algumas versões aí aparece a palavra judeus helenistas. Alguns leram a palavra helenistas, outros leram a palavra gregos. Então havia os judeus gregos e havia os judeus que eram conhecidos como hebreus. Pastor, o senhor está falando e acabou não falando nada, então vou explicar para você. Tinha muita viúva na igreja, e a igreja tinha os judeus que nunca saíram de Jerusalém, então não tinha costume nenhum fora de Jerusalém. Os judeus que viviam em Jerusalém, eles falavam o aramaico, eles falavam a língua dos ancestrais, eles não tinham costume de povos nenhum, os costumes deles eram judaicos. Mas essa igreja era formada por viúvas gregas, helenistas. Elas eram judias, mas elas viveram em outros países, elas viveram em outros lugares. Então quando voltam para Jerusalém, elas voltam com o quê? Elas voltam com algum jeito e trejeito das outras nações. Elas adotam alguns costumes das outras nações, inclusive a fala. Elas não falavam mais a língua ancestral, o hebraico ou o aramaico, elas falavam o grego. E a igreja tinha muita viúva, irmãos, muita viúva. E naquela época não tinha Bolsa Família, naquela época não tinha pensão, naquela época não tinha INSS. É por isso que a palavra de Deus em Tiago vai dizer que a religião verdadeira e pura diante de Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas, porque naqueles dias tinha muitas viúvas. E o que acontecia com qualquer judeu que se convertia? O judeu pobre, quando ele vivia no judaísmo, ele era ajudado pela sinagoga dos judeus. Mas quando ele se convertia, não. Então quando as viúvas se convertiam, elas perdiam a ajuda financeira que recebiam da sinagoga, e elas tinham que ficar por conta de quê? Da igreja. E a igreja fazia coletas e mais coletas de oferta para que pudesse ajudar as viúvas. E o versículo 1 do capítulo 6 diz que houve uma murmuração. Interessante que na língua original da Bíblia em que ela foi escrita, o versículo 1 que você leu comigo, em algumas versões começa assim: naqueles dias crescendo o número dos discípulos. Em outras versões está escrito assim: ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos. Mas no original, em que a Bíblia foi escrita, esse versículo 1 começa assim: mas, naqueles dias. Isso é significativo, sabe por quê? Porque é para contrastar com a história que está sendo contada no finalzinho do capítulo 5. No finalzinho do capítulo 5, a história de quê? A história de temor, a história de alegria, a história de crescimento. Deus está agindo, Deus está fazendo a obra. Olha só, o Espírito Santo, apesar do que aconteceu com Ananias e Safira, está dirigindo a igreja. Só que aí olha o inimigo tentando distrair. Aí começa capítulo 6, versículo 1. Mas houve uma murmuração ali, porque as viúvas gregas não estavam sendo atendidas como deveriam ser atendidas. Estava havendo uma divisão dentro da igreja. Pastor, já havia divisão naqueles dias? Sim. Já havia desunião naqueles dias? Sim. Já havia desarmonia naqueles dias? Sim. Isso aqui é um sintoma de algo muito mais profundo. Porque quando as viúvas gregas reclamam, pensando assim: pera lá, é só porque a gente fala outras línguas que a gente está deixando de ser assistida? No caso, as viúvas dos hebreus são melhores do que a gente, por quê? Porque a roupa é mais comprida? Porque fala a língua ancestral? É o que? Nós estamos sendo discriminados aqui dentro da igreja? Parece que não é a mesma igreja de Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Porque em Atos 2, 42 a 47, parece que havia ali uma igreja perfeita. Eles perseveravam na doutrina, perseveravam na oração. Diz que em cada alma havia temor. Os pobres eram assistidos, as pessoas eram ajudadas, eles tinham tudo em comum. E Deus ia acrescentando a cada dia aqueles que haviam de ser salvos. Amém ou não amém? Essa é a igreja ideal, essa é a igreja que a gente espera. E quando a gente chega aqui no capítulo 6, não parece ser a mesma igreja de Atos 2. Porque essa igreja está murmurando, sabe por quê? Fica de compra.
de mulheres está achando assim: aquelas viúvas são mais amadas do que eu. Você conhece isso? Essa fala de murmuração, de reclamação. O que aquele grupinho tem que eu não tenho? Ué, o pastor Pedro, o pastor Tiago gosta mais daquelas viúvas do que da gente. Por que será que eles recebem 10 quilos de arroz e a gente recebe 1 quilo de arroz? E uma coisa que acontecia na igreja naqueles dias é que a distribuição, se você ler direitinho o versículo 1 do capítulo 6, havia uma ajuda que era diária, isso quer dizer todo dia, e havia outra ajuda que era semanal. As viúvas eram assistidas, mas estava havendo essa murmuração. Infelizmente, irmãos, isso acontece nas melhores famílias, isso acontece nas melhores igrejas. Isso acontece aqui, isso acontece em Cardoso, isso acontece em Mata, isso acontece em Palmares, em Murundu, isso acontece em Campos, igreja pequena, igreja de roça, igreja de cidade, isso acontece em todo lugar. Há momentos que a gente está vivendo Atos 2, 42 a 47. Há momentos que tudo flui, há momentos que a gente persevera na palavra, na oração, no partir do pão, há momentos que a gente sente o Espírito Santo sobre nós, mas há momentos que há murmuração entre nós, comprovando algo que não deveria ser real, mas é real, comprovando que infelizmente a gente não está sendo um como a gente deveria ser, a gente não está sendo a família espiritual que a gente deveria ser. A gente não está sendo e vivendo como o corpo de Cristo que a gente deveria viver. Nós brigamos por coisas pequenas, contendemos por coisas banais. Aí você pode falar: mas as viúvas, pastor, não estavam sendo assistidas como deveriam. Verdade. Mas isso não era motivo para murmuração. Sabe por quê? Porque quando diz aqui que elas murmuraram, essa palavra aqui nos remete ao deserto, quando um pastor teve que conduzir mais de 1 milhão de ovelhas. Esse pastor se chamava Moisés. E quando o versículo 1 do capítulo 6 diz que houve uma murmuração entre eles, essa palavra murmuração